Ótimo. Então, boa tarde a todos. Nós vamos dar início ao segundo dia da nossa jornada de atividades online, aliás, nosso terceiro dia. E a ideia hoje, né, meu nome é Marcos, acho que todos aqui me conhecem, né, hoje é trabalhar com a disciplina de números e funções reais, e o tema que eu escolhi, o tema escolhido neste caso, né, na verdade são dois temas, equações e inequações. São dois temas bem recorrentes, aparecem bastante nas provas de exame, né, de qualificação, nos ENCs, e a minha ideia hoje é a gente trabalhar com problemas, né, do ENC, né, de ENCs anteriores, e também alguns outros problemas de Olimpíadas, né, de vestibulares, né. Então, a ideia é trabalhar com estes dois temas, né, pelo menos aí, a minha proposta, né, são 10 problemas, e a gente discutir aí 10 problemas. Eu gostaria muito que vocês participassem, né, para que eu não ficasse falando sozinho o tempo todo, então, vocês podem abrir o microfone né, e apresentar as ideias de vocês, né, não precisa esperar até o final, né, para apresentar as perguntas. E é isso, né? Então, eu vou colocar minha tela aqui para vocês. Vamos lá. Só gostaria de saber que alguém me falasse se está conseguindo enxergar direitinho esse primeiro slide. Sim. Ah, ótimo. Então, vamos lá. Então, a minha proposta é trabalhar com 10 problemas, né, e eu vou fazer um pouquinho diferente, né, em relação ao pessoal que já apresentou aqui na jornada. Eu vou começar com os mais recentes e caminhando para os ENCs mais antigos, tá bem? Então, vamos começar aqui com o primeiro problema, que é do último ENC, né, o ENC 2021. Nós vamos analisar aí 3 sentenças, né, de acordo, verificando se são verdadeira ou falsa, né. Então, no primeiro item, vamos verificar se existe um número real x, tal que 5x mais 7 é menor do que 2 menos x, que é menor do que 7x mais 8. E depois nós temos outros dois itens, né? Então, vamos pensar primeiro neste item A, né? Então, neste item A, nós temos que verificar, né, se existe um x de tal maneira que estas inequações simultâneas, né, 5x mais 7 é menor do que 2 menos x, que é menor do que 7x mais 8. Então, particularmente simples, né, de ser resolvida, né, esse tipo de inequações, né, inequações simultâneas, a partir do momento que você sabe, né, o que significa, né, então, resolver então, 5x mais 7 menor do que 2 menos x menor do que 7x mais 8, significa, então, primeiro, nós podemos pensar 5x mais 7 menor do que 2 menos x, né, e, aqui eu até destaquei esse e, né, e também nós queremos que 2x seja menor do que 7x mais 8. Então, nós precisamos resolver simultaneamente essas duas inequações. São duas inequações do primeiro grau, né, são relativamente simples de serem resolvidas, e nós vamos agora pensar em cada uma delas. Então, nessa primeira inequação, Nessa primeira inequação, 5x mais 7 menor do que 2 menos x,
Aqui é simples algumas manipulações algébricas, né, de tal maneira que elas sejam permitidas. Então, aqui, por exemplo, 5x mais 7, nós queremos que seja menor do que 2 menos x. Deixa eu melhorar aqui, que está ruim de escrever. Agora sim, 2 menos x. Então, aí você pode somar x aqui em ambos os membros, né? Então, você vai ter 6x mais 7 menor do que 2. Deixa eu colocar um pouco mais para cá. E agora, tiramos 7, então, você tem 6x, subtraindo aí menos 7 em ambos os membros, né? Eu somando menos 7, menor do que menos 5, né? Então, daqui a gente tira, né? E x é menor, agora multiplicando por 1/6, menos 5. Oi. Eu achei que fosse só para mim, mas eu acho que parou de compartilhar a tua tela. Marcos. Sério? Parou a apresentação. Parou de compartilhar a tela. Na verdade, a gente só está te escutando e estamos vendo os colegas aqui. Oh, meu Deus. Mas vocês... Deixa eu voltar aqui. Eu acho que você deve ter clicado em alguma coisa que parou de compartilhar a tela. Ah, foi? Eu acho. Dá uma olhada aí. Deixa eu sair aqui. Aqui eu vou fechar. Ah, é de fato. Parou de compartilhar mesmo. Isso aí, só aí volta a compartilhar, fica beleza. Então vamos lá. De novo. Já voltou. Tá, agora... É que eu estou espelhando o meu tablet no computador, sabe? Tá. Calma aí, gente. Está dando um problema aqui. Espera aí. Não estou conseguindo voltar aqui. Mas parecia que estava dando certo o compartilhamento. De novo. Será que agora foi? Parece que sim. Está uma tela preta por enquanto. Nós estamos vendo o teu cursor aí. Foi agora? Será? Tá aparecendo? Ainda não, Marcos. A tela tá preta. Tá preta? Tá. Isso. Tá, então calma aí. Para lá, de novo. Deixa eu parar. Não sei por que esse negócio não quer ficar ali. A tela inteira. Agora voltou. Agora voltou? Voltou. Sim, voltou. Deixa eu girar aqui. Pronto. Vocês estão vendo direitinho agora, né? Tá, agora tá ok. Tá ok, voltou. Então tá bem. Então, essa primeira inequação, né? Aqui é uma inequação simples, né, do primeiro grau. Talvez eu não vou perder tanto tempo com ela, né? Só resolvi a primeira. Então, 5x mais 7 menor do que 2 menos x, resulta aí que x é menor do que menos 5/6. Aí, da mesma forma, a gente pode resolver aqui a segunda inequação, né, essa que eu destaquei agora, 2 menos x menor do que 7x mais 8. E aí, ao resolver essa inequação, a gente obtém, então, que x é maior do que menos 3/4. Tá? Menor do que menos 3/4. Bom, então agora, né, como se tratam aí de dois conjuntos de soluções, né, nós temos o primeiro com x menor que menos 5/6,
o segundo com x maior que menos 3/4, então basta fazer aqui a interseção, né? Neste caso é só fazer a interseção. O cuidado que a gente tem que ter agora é com relação a esses valores, né? Por quê? Porque esse menos 3/4 aqui corresponde a menos 0,75, né? Enquanto que esse menos 5/6, se a gente for fazer a divisão, né, isso vai dar, aqui já vai dar, vou colocar só, no caso, menos 0,8, né, porque vai dar 48, sobra 2, e depois é 3, né, é uma dízima, né, menos 0,833. Então, se a gente representar esse conjunto solução numa reta numérica, a gente vai ter, então, menos 3/4, né, digamos aqui, menos 3/4, e esse valor aqui, naturalmente, ele é menor, né, menor do que menos 3/4, menos 0,833 e assim por diante. Então, o que acontece tanto é que nós queremos que x seja maior do que menos 3/4, então nós vamos para essa direção, aqui é uma bola aberta, né? E, ao mesmo tempo, nós queremos que x seja menor do que menos 5/6, ou seja, bola aberta aqui. E esse seria o nosso conjunto de solução para aquela equação. Então, percebam que nós não temos interseção neste caso. Portanto, né, o conjunto aqui, né, o conjunto solução para essas inequações simultâneas é o conjunto vazio, né? E com isso, né, este nosso item A é uma afirmação falsa, ou seja, não existe um número real que verifica, né, essas desigualdades simultâneas, tá bem? Então, esse é o primeiro item, né, desse problema. Vamos para o próximo item aqui. Deixa eu dar uma reduzida nessa tela. Esse próximo item, vamos ver se vocês... Pronto, agora já estabilizou. Então, no item B, né, nós temos também agora inequações, né, no caso aqui nós temos inequações do tipo quociente, né, envolvendo equações quadráticas, e aí nós queremos verificar se essa inequação que aparece aqui, né, se essa inequação, de fato, ela é maior ou igual que zero, né, se a expressão é maior ou igual que zero, considerando x maior do que 3. Ou seja, se x é um número real maior do que 3, então nós temos esse quociente maior ou igual que zero, então vamos tentar responder isso, né? E para verificar isso, nós vamos pensar em termos da regra de sinais, né? Por quê? Porque nós queremos que esse quociente seja maior ou igual do que zero, e aí nós temos duas condições, duas possibilidades para serem analisadas. Então, numerador maior ou igual que zero, e o denominador maior que zero, como aparece aqui nesse primeiro caso. Ou, né, a outra situação seria numerador menor ou igual que zero, e denominador também menor que zero. Ou seja, a situação que você tem numerador negativo e denominador negativo também, né? Menos dividido por menos, mais, né? Então, agora a gente pode analisar, né, essas duas situações com base no que nós temos nessa condição de que x é maior que 3. Nós só verificaremos a validade dessas duas, né, o conjunto de solução, aliás, né, dessas duas situações com base na situação em que x é maior que 3. Né? Então, percebam que, pelo fato de x ser maior do que 3, né, pelo fato de x ser maior do que 3, então, a gente tem que x² mais 4x, né, este número, esta soma, né, é uma soma positiva, porque x é maior do que 3. Somando ainda 3, né, nós temos garantia de que isso é maior do que zero. Né? Posso colocar maior ou igual sem perda, né? Então, x² mais 4x mais 3 é maior ou igual do que zero. Ou seja, essa situação que aparece aqui, né, ela não acontece. Né? Então, isso daqui
é conjunto vazio, né? Nós não temos x de tal maneira, né, x maior que 3, que satisfaça exatamente essa inequação. Então, portanto, né, o nosso conjunto S2, ele já vai ser vazio, tá bem? Então, nós só precisamos verificar agora exatamente o que aparece aqui, né? Nós já temos que x² mais 4x mais 3 é maior ou igual que 0 para todo x maior que 3, só temos que verificar agora essa segunda inequação. E aí, como se trata de uma inequação quadrática, né, você pode resolver, por exemplo, né, tendo as raízes, né, desta equação, né, quando você considera x² menos 4x mais 3 igual a 0. E as raízes aqui, né, usando o soma e produto, né, então, x² menos 4x mais 3 igual a 0, né? Isso aqui acontece quando as raízes, neste caso, né, usando o soma e produto, né, o produto tem que ser 3 e a soma das raízes tem que ser o oposto de menos 4, ou seja, tem que ser 4 positivo. Então, as raízes aqui são, neste caso, 1 e 3, né? 1 e 3. Ok? 1 e 3. Portanto, né, se a gente for fazer aqui um esboço, vamos ver se vocês conseguem enxergar esse esboço, né? Então, se a gente for fazer aqui um esboço, vou considerar aqui as duas raízes, né? 1 e 3, a parábola tem concavidade para cima, então a situação seria exatamente essa daqui, né? Essa aqui seria a situação que nós estamos analisando. E como eu quero que essa expressão seja maior que 0, então, observando aqui, nós temos aqui, antes do 1, positivo, né, já que esse pedaço da parábola está acima do eixo x. Entre 1 e 3 é negativo, né, o sinal da função é negativa, justamente porque fica abaixo do eixo x, e aqui positiva, né, para 3 em diante ela é positiva. Então, né, o que nós temos é que, se x for maior do que 3, essa inequação aqui é satisfeita também, né? Também é satisfeita. Portanto, né, o que acontece aqui, para x maior do que 3, essa situação aqui ocorre, né? X² mais 4x mais 3 é maior ou igual que 0, e ao mesmo tempo você tem x² menos 4x mais 3 maior que 0, né? Portanto, né, essa afirmação ela vai ser verdadeira, justamente porque você tem isso aqui sendo satisfeito. Tá certo? Tudo bem aí, gente? Então, vamos continuar. Se tiver algum problema, vocês já podem ir falando, viu? Já podem entrar na conversa. É um tanto estranho eu ficar falando sozinho, né, aqui pro computador, mas vamos lá. E o próximo item, então, para todo número real x, pense que se x for menor que 1, isso implica que x² também é menor do que 1? Não, essa daqui, na verdade, ela é falsa, né? Basta considerar aí um valor negativo, né, menor, um valor negativo, por exemplo, x igual a menos 1, né, x igual a menos 2, você já vê que quando você eleva ao quadrado, né, eleva ao quadrado menos 1, por exemplo, o resultado é 1, e claro que 1 não é menor do que 1, né? Então, essa é uma afirmação falsa, tá bem? Bom, então esse item é um item mais simples, né, relativamente simples. Então, esse foi o problema que caiu no ano passado, perdão, o problema caiu esse ano, né, no último ENC, né, no último ENC. Esse problema aqui, né, o próximo problema que eu apresento para vocês, é um problema que não é do ENC, né, eu fiz algumas adaptações, e aí eu gostaria de discutir aqui com vocês. Eu estou chamando de pequeno ENC, né, porque não é do ENC, mas talvez tenha alguma similaridade, assim, de certa forma, com um problema anterior, tá? Então, para cada sentença abaixo, diga se ela é verdadeira ou falsa, vamos justificar aí a sua resposta.
Então, eu queria deixar agora, abrir um pouco, né, para vocês, né, o pessoal do Profimate, por exemplo, o que eles acham a respeito, né? Então, seria bacana que vocês agora participassem um pouco. Gisele, Lucimara, Ciliane, o que vocês acham desse primeiro item, né? Você tem lá 5x mais 3, né? Tem uma inequação, né? 5x mais 3 sobre 2x mais 1 maior que 2. Aí você tem essa primeira implicação. 5x mais 3 maior que 4x mais 2. Isso implica, então, que o conjunto solução é dado por x maior do que menos 1. Será que esse tipo de raciocínio está correto? Eu acho que não. Acho que não, Simara. E o que você acha que é problemático aí? A questão do denominador e o x, você não sabe se ele é positivo ou negativo, né? Tem que fazer estudo do sinal. Exatamente, né? Exatamente isso. Aqui foi, na verdade, isso acontece muito, né? Principalmente com os alunos que iniciam o curso de licenciatura, né? Aquela ideia de aplicar, de fazer a multiplicação cruzada, né? De você multiplicar aqui, né? Faz uma multiplicação cruzada, de certa forma, aqui, de tal maneira que você tem, então, 5x mais 3 maior do que o produto, né, de 2 com 2x mais 1, né? Só que essa implicação aqui não é verdadeira, né? A não ser que você tenha garantia, né, de que 2x mais 1 seja positivo, né? Então, nesse primeiro item, é importante que a gente faça um estudo de sinal, né? E eu apresento para vocês aqui, digamos, duas possibilidades, né? Então, uma primeira possibilidade seria a gente fazer a desigualdade, né, considerando o zero, né? Deixa eu colocar aqui para vocês. Então, aqui, o que aconteceu foi somado menos 2, né, em ambos os membros, e aí você vai comparar aqui com o zero. Então, a gente resolve essa expressão que aparece aqui do lado esquerdo, né? Então, foi tirado ali o mínimo, que é 2x mais 1, e aí o resultado, né, o numerador x mais 1. Então, agora a gente consegue estudar exatamente essa inequação aqui do tipo quociente, né? X mais 1 sobre 2x mais 1 maior que zero, aplicando exatamente como nós fizemos no problema anterior, né? Então, essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é justamente estudar o sinal aqui do denominador, né? Então, se a gente estudar o sinal do denominador, 2x mais 1, nós temos aí duas situações, 2x mais 1 positivo, ou, né, 2x mais 1 negativo. Percebam que não estou considerando aqui igual a zero, justamente porque 2x mais 1, né, faz o papel de denominador. Aí, nessa primeira situação, onde 2x mais 1 é maior que zero, percebam que eu multipliquei ambos os membros, então, por 2x mais 1. E o resultado é o que nós temos aqui. Percebam que está destacado, né, em azul aqui, esse sinal de desigualdade, porque não alterou, né, uma vez que eu estou considerando 2x mais 1 aqui positivo, né. Aí a outra situação seria, então, considerar 2x mais 1 negativo, né, 2x mais 1 negativo. E nessa situação, né, percebam que a desigualdade, então, altera, né, altera justamente porque eu estou multiplicando os dois membros aqui estou multiplicando aqui os dois membros por uma expressão que tem sinal negativo, né, então, por isso que muda. Então, agora você pode resolver, né, como nós fizemos antes, né, não vou resolver aqui também, mas você pode resolver das duas formas, e aí você vai obter que x é maior do que menos meio, ou x é menor do que menos 1, tá bem? Então, aquela primeira, né, esse item A, né, do jeito que aparece aqui, esse item A é falso, né? É falso, ok? O próximo item, o que vocês acham? Vamos lá para o próximo item. Deixa eu voltar aqui para o próximo item,
só para vocês lembrarem, né? Observem que foi feito no item B. Nós temos novamente, né? Uma inequação do tipo quociente, né? 2x² mais x sobre x² mais 1 menor do que 2. Foi multiplicado, né? Foi multiplicado aí os dois membros por x² mais 1. E obtivemos, então, que x é menor do que 2. E agora, o que vocês acham? Tá legal? Agora sim. Agora sim, né? Por quê? Porque nós temos... Oi, pode falar, Simara. Não, porque ali embaixo, independente do x, se ele está elevado ao quadrado, ele vai ser um valor positivo. Então, se ele passar para lá multiplicando, ele não altera, né? A desigualdade. Exatamente, isso mesmo, perfeito. Então, nesse caso, né? Nesse caso aqui, a gente já tem que essa expressão x² mais 1, ela é maior do que zero. Nós já temos essa garantia. Portanto, eu posso multiplicar x² mais 1, ambos os membros, né, ambos os membros dessa desigualdade, e o sinal continuará valendo. Continuará sendo menor do que, né? Então, agora é só uma questão de desenvolver, né? 2x², você pode somar aqui o oposto de 2x² em ambos os membros, e, portanto, x é menor do que 2. Né? Então, de fato, né, essas expressões que aparecem aqui, elas estão corretas, as duas estão corretas. Portanto, né, esse item B, de fato, é verdadeiro, tá? Verdadeiro. E o último item, o que vocês acham sobre o último item? Aqui, vou deixar um pedacinho só. Você tem dois números reais não negativos, né? E será que é verdade que x mais y sobre 2 ao quadrado é menor ou igual do que x² mais y² sobre 2? Bom, esse talvez não seja tão direto, né? Mas, em geral, né, quando a gente tem uma desigualdade assim, né, nós queremos verificar a validade ou não dela, uma primeira, digamos, uma primeira ideia seria fazer algumas tentativas, né, com valores fáceis, né? Aqui no caso, x e y são números reais não negativos, então poderíamos considerar, sei lá, x igual a y igual a 0, por exemplo. Né? Aí você tem a igualdade ali, né? 0 igual a 0. Ou fazer outras tentativas, né? Então, primeiro, testar alguns valores, né? Testar alguns valores é sempre válido, né? Mas, claro, você não vai ficar tentando também por muito tempo, né? Você tenta algumas vezes para você ver se realmente você já consegue obter a falsidade. Só que, neste caso, não vão surgir, né? Não vai surgir valores de x e y que invalidem, né? Essa desigualdade justamente porque ela é verdadeira, né? E a gente precisa provar isso, né? E aqui, claro, tem várias formas, né? Tem várias formas de verificar que ela é verdadeira. Uma tentativa, então, uma forma possível seria fazer a diferença das duas expressões, né? Como está sendo feito aqui. Então, aqui nós temos as duas expressões, né? x² mais y² sobre 2, aparece exatamente aqui, né? E você tem lá x mais y sobre 2, tudo isso elevado ao quadrado. Tá? Então, nós vamos desenvolver, né, o que for possível, né, fazer alguns algebrismos, para verificar se nós obtemos que isso é maior ou igual que zero. Se chegarmos que é maior ou igual que zero, claro que essa expressão, então, vai ser maior ou igual do que essa expressão que aparece aqui. Tá? Então, aqui basicamente, fazer alguns cálculos, né? Então, a gente pode desenvolver aqui embaixo bem rapidamente, né? A primeira expressão, x² mais y², cortando aqui, sobre 2, menos
Aqui você pode desenvolver esse produto, né, esse produto notável, x² mais 2xy mais y², aqui sobre 4. E agora você tira o mínimo aqui, né, 4. Tirando o mínimo, então, vai ficar 2x², mas aqui já tinha menos x², né, então vai ficar simplesmente x². Aqui vai ficar 2y², né, como aqui já tinha menos y² mais y². E ficou ainda, né, menos 2xy, né, menos 2xy. Agora, o que dá para verificar é que esse numerador aí, ele é um produto notável, você consegue escrever como produto notável. É justamente x menos y², né? Tudo isso aqui ainda sobre 4. Claro que essa expressão ela é maior ou igual que 0, né? Então, portanto, né, você ganha aqui, como essa diferença ficou maior ou igual que 0, você ganha aqui essa expressão é maior ou igual do que essa expressão. Tá? Justamente o que nós queríamos verificar, né? Então, essa afirmação do item C, ela é verdadeira, tá? Ela é verdadeira. É claro que aqui é uma maneira de verificar, né? Observando a diferença, né? Analisando a diferença das expressões. Mas você poderia usar outras estratégias, tá? Então, vamos continuar. Então, a próxima questão é uma questão do INC, de 2019, né, o segundo exame, né, de 2019, e nós temos lá o seguinte, né, são dadas duas raízes, né, U e V, nós temos aí duas raízes, da seguinte equação, x², uma equação quadrática, né, x² mais bx mais c igual a 0. O que nós queremos encontrar no item A? Uma equação do segundo grau, agora uma equação do segundo grau, onde as raízes são U² e V², só que essa equação do segundo grau, ela tem que estar em função de B e C, que são dadas, né, aqui no enunciado, né? São exatamente esses dois coeficientes que aparecem na equação quadrática do enunciado. O item B é um item muito similar, né, ao anterior, só que agora as raízes são da forma U² e V², tá bem? Vamos pensar nessa, né, uma estratégia de resolução para esse problema, né? Vamos lá. Bom, como se trata de uma equação do segundo grau, né? Como se trata de uma equação do segundo grau, a equação que foi dada, vamos escrever aqui, a equação é justamente essa, né? Essa foi a equação que foi dada. E você conhece aqui as raízes, né? As raízes são U e V. E aí você sabe, né? Usando soma e produto, né? Que, por exemplo, U mais V, né, quando eu somo as duas raízes da equação quadrática, é justamente o coeficiente, esse coeficiente aqui do monômio de grau 1, né? De x, né? Aliás, menos esse coeficiente sobre o coeficiente aqui do monômio de maior grau, no caso é 1. Eu fiz questão de colocar 1 aqui, né, só para a gente frisar que a gente sempre observa, né, exatamente o coeficiente do monômio de maior grau, neste caso é 1. Tá? Então, observem que eu tenho que 1 mais V é igual a menos B. E o produto das raízes, U vezes V, então, corresponde a esse termo independente, que é C, sobre o coeficiente aqui do termo dominante, no caso é 1. Então, C sobre 1 é igual a C. Agora, com base nessas duas informações, né, com base nessas duas igualdades, a gente consegue, deixa eu fechar isso, a gente consegue, então, encontrar a equação quadrática que tem raízes U² e V², praticamente usando a mesma ideia. Né? Por quê? Eu quero encontrar uma equação quadrática cujas raízes são U² e V², certo? Então, uma equação que satisfaz isso é justamente essa equação aqui embaixo. Por quê?
Porque o produto das raízes está aqui, né? O quadrado b quadrado. E quando eu somo as duas raízes, o oposto, né? O oposto é justamente o coeficiente de x. Então, essa equação quadrática que aparece aqui é uma equação que tem raízes u quadrado e v quadrado. Só que nós queremos essa equação com coeficientes b e c, em termos de b e c. Mas agora a gente vai usar exatamente o que nós fizemos aqui em cima, né? Exatamente essas duas informações. Observem que u vezes v é igual a c. Aqui aparece u vezes v, né? U quadrado, v quadrado, ou seja, isso aqui é justamente u vezes v, u vezes v ao quadrado, e u vezes v é o c, né? Então, isso aqui é c quadrado, né? Então, que nós podemos trocar para o c quadrado. O que a gente precisa agora melhorar é exatamente esse u quadrado mais v quadrado. O que nós temos a respeito de u, né, u e v, é o que aparece exatamente nessa primeira linha aqui, nessa primeira equação. U mais v é igual a menos b. Bom, se eu quero que apareçam aí os quadrados, eu vou, então, elevar ao quadrado essa equação, né? Ambos os membros dessa equação. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Então, menos b ao quadrado, isso aqui vai ser u mais b ao quadrado. Bom, isso aqui é b quadrado, né? Isso é b quadrado. E esse u mais b ao quadrado, né? Então, é u quadrado mais b quadrado mais 2 vezes uv, né? Okay? Percebam que esse u quadrado mais b quadrado é exatamente o que nós queremos aqui, ó. U quadrado mais b quadrado. Então, basta eu isolar este termo para obter em função de b e c, uma vez que u vezes v é o c, né? Então, aqui você tem 2 vezes c. Tá? Então, daqui a gente conclui que u quadrado mais v quadrado é exatamente b quadrado menos 2c, né? A gente está somando aqui menos 2c dos dois lados. Tá? Então, agora você tendo isso, você vai trocar aqui, perceba que ficou em função de b e c, né? Depois não esqueçam que tem esse sinal de menos, né? Se você quiser multiplicar aqui por menos cada um deles, né? E esse u quadrado e b quadrado é o nosso c quadrado, como nós já tínhamos feito. Tá? Portanto, a gente obtém aí uma equação do segundo grau, cujas raízes são u quadrado e v quadrado, e os coeficientes dependem aí de b e de c, como nós queríamos, né? Tudo bem aí, gente? Bom, para o item... ok. Para o item B, estava olhando essa tela, mas agora é o item B. Para o item B, a ideia é a mesma, gente. A ideia é a mesma. Por quê? Porque nós, novamente, né, nós queremos encontrar uma equação quadrática, cujas raízes agora são u quadrado e v, u ao cubo e v ao cubo. Bom, a gente pode usar a mesma ideia de antes, né? Então, uma equação que satisfaz, né, ela é dada aqui. Percebam que aqui você tem o produto das raízes, u quadrado, u ao cubo, v ao cubo. Aqui eu tenho esse coeficiente aqui, né? Esse coeficiente de x é justamente o oposto da soma, né? Aqui tem u ao quadrado, u ao cubo mais v ao cubo. Você tem exatamente o oposto aqui, né? A gente colocou exatamente o oposto. Então, essa equação aqui é uma equação que satisfaz o nosso problema. O que a gente precisa agora é justamente adaptar ela, né? Ou seja, escrever ela em função de b e c. Aqui, né, novamente, ó, com o mesmo argumento. Aqui você tem u vezes v ao cubo, que dá justamente o nosso c ao cubo, né? Como antes. Lembra que u vezes v é o nosso c ao cubo. E agora aqui, eu só preciso trabalhar exatamente com, obter alguma forma, né, alguma expressão que valha u ao cubo mais v ao cubo, tá? E aí você pode usar o mesmo argumento de antes, né? Você tem menos b
Lembra que menos B é 1 mais B, né? Lembra disso, né? Agora você eleva ao cubo aqui ambos os membros, né? Eleva ao cubo, e aí você desenvolve, né? Tem que desenvolver direitinho esse cubo, né? Aqui você pode desenvolver para ordens maiores, né? Considerando o binômio de Newton, né? Então aqui, menos B ao cubo, bom, cuidado, né? Então isso aqui vai ser menos B ao cubo, né? Tem um menos aí. E agora aqui você vai desenvolver o cubo, né? O cubo de 1 mais V. Então isso é o ao cubo mais 3 vezes o quadrado V mais 3 o V quadrado. Mais, e aqui você vai ter V ao cubo. Percebam que legal, né? Olha aqui, ó. Apareceu exatamente o que nós queríamos, né? Apareceu ali o ao cubo e V ao cubo. Apareceu a soma que nós queremos. Agora só tem que ajustar exatamente essas duas parcelas. Para ajustar aqui, você pode ver o que dá para colocar em evidência, né? Neste caso, dá para botar o 3 em evidência, dá para colocar o U em evidência e o V em evidência. Por que ele multiplica tanto? Vai multiplicar o U e aqui vai multiplicar o V. Né? Aí, observe, U vezes V, a gente já sabe, né? U vezes V é o nosso C. E U mais V é o nosso menos... Olha só como eu escrevi aqui agora. É o nosso menos B. Tá? É o nosso menos B aqui. Ok? Então, pronto. Com base nisso, com base nessa transformação que fizemos aqui embaixo, né? Essa expressão aqui, agora você escreve assim, né? U ao cubo mais B ao cubo, já vou isolar, tá? U ao cubo mais B ao cubo vai ser igual a esse menos B ao cubo, né, que já estava aqui, percebam. E esse restinho agora, né, isso que nós obtemos aqui embaixo, nós vamos passar para o outro lado. Né? Então, isso corresponde a mais 3BC. Tá? Mais 3BC. Certo, gente? O que você faz tanto agora? Pronto, está resolvido, né? Porque isso aqui nós já sabemos que é C ao cubo, e esse U ao cubo mais B ao cubo é justamente, em função de B e C, é justamente essa expressão. Então, nós obtemos, assim, né, uma equação quadrática, cujas raízes são U ao cubo e V ao cubo, e que dependem aí de B e C. Tá? Então, é isso. Né? Fechamos mais um probleminha. Esse problema aqui é um problema simples, né? Não é de Encke, né? É um problema que eu pus aí. Só para a gente lembrar, né? Bom, vamos ver o enunciado primeiro, né? Então, dado n pertencente aos inteiros, com n maior do que 1, para quantos valores inteiros de n, essa equação não possui soluções reais. Né? Então, o que vocês acham aí? Como que a gente poderia começar a resolver este problema? Alguma ideia, gente? Usando delta? Isso mesmo, Simara. A gente vai classificar as raízes, né, de uma equação quadrática usando discriminante. Né? Então, esse é um problema relativamente simples, caiu no exame de acesso do Profimat, eu fiz questão de trazer aqui. Só para a gente relembrar, então, exatamente essa classificação das raízes, né? Então, se delta é positivo, nós temos raízes reais distintas. Se delta for zero, então nós temos uma única raiz real, né, uma raiz dupla. E no caso negativo, né, que aparece aí, não possui raízes reais. Então, basicamente, nós calculamos o delta. Nós calculamos o delta, que aparece aqui embaixo. Né? Esse é o delta. E aí nós precisamos impor, então, que ver essa equação que aparece aqui, né? N que multiplica N menos 4N menor do que zero. Não é difícil de resolver, né? Não é difícil de resolver. Basta usar aí a regra de sinais, agora com um produto, né? Como um produto. Então, se eu quero que isso seja menor do que zero, você tem aí
duas possibilidades, né? Então, m ser positivo e n menos 4n ser menor do que zero, então essa é uma possibilidade, né? Ou, né, a outra possibilidade, então, seria m negativo e m menos 4n ser maior do que zero, né? Então, aqui você tem as duas possibilidades que devem ser analisadas, né? E aí, claro, você precisa levar em conta, né, que o nosso n, né, ele não aparece aqui agora, não está no enunciado, o nosso n é um inteiro maior do que 1, tá? Então, é uma conta relativamente simples, eu vou deixar para vocês resolverem, e aí vocês vão ver que o nosso n, né, o nosso n aqui, ele satisfaz, ele é maior do que zero, né, maior do que zero, e, ao mesmo tempo, menor do que 4 vezes n, tá? 4 vezes n. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que o nosso n, o n vou mostrar como inteiro, né, o nosso n maior ou igual do que 1, e menor ou igual do que 4n menos 1, né. Então, portanto, né, quantos valores de n são permitidos aí, né, no caso, são 4n menos 1, tá? 4n menos 1. Então, beleza. Vamos continuar aqui, próximo problema. Esse é um problema do ENC de 2018, né, do segundo ENC de 2018. E aí nós temos agora um tratamento sobre raízes, né? Nós temos aqui uma cúbica, nós temos uma equação cúbica aqui, né, foi dada, x ao cubo mais ax quadrado mais bx mais c igual a zero. E aí nós temos raízes, né? Raízes R, S e T. Né? São conhecidas essas três raízes. O que nós queremos mostrar, né, o que pede para mostrar aqui neste caso, é que a soma das raízes é exatamente menos A. Esse produto de duas raízes, né, considerando todos os produtos possíveis, é B. E o produto das três raízes resulta em menos C. Depois nós temos ali uma outra situação, né? Agora considerando uma cúbica em particular. X ao cubo menos 4x ao quadrado mais 5x mais 6 igual a zero. Tá? Então vamos pensar primeiro nesse item A, e depois a gente parte lá para o item B. Bom, aqui, né, a gente quer então fazer essa relação entre as raízes e os coeficientes da nossa equação de terceiro grau, né? Então, eu só estou lembrando aqui para vocês, né, desse teorema da decomposição, né? Então, se você conhece as raízes, né, se são dadas as raízes, no caso aqui são dadas n raízes, R1, R2, até Rn, né? O que acontece é que eu consigo decompor, né, esse polinômio exatamente dessa forma, né? Aqui você tem o AN, que é justamente esse coeficiente do termo do monômio de maior grau, e aí eu decomponho usando x menos a raiz. Né? Então, x menos R1, x menos R2 e assim por diante. Tá? Por quê? Por que disso? Porque vai ser bem útil para a gente resolver esse item A. Né? Lembra que as raízes, elas foram dadas, né? As raízes dessa equação, desse polinômio aqui de grau 3, né, foram dadas, R, S e T. Então, eu consigo escrever exatamente esse polinômio como sendo um produto, x menos R vezes x menos S vezes x menos T. Né, exatamente como aparece aqui. E aí, claro, o coeficiente, neste caso, é 1, né? O coeficiente aqui do monômio de maior grau. Bom, então, para a gente estabelecer aqui exatamente essas relações, o que a gente precisa fazer tanto é desenvolver esse produto aqui, né? Desenvolver esse produto. X menos R, que multiplica X menos S, que multiplica X menos T. Deixa eu ver se na próxima tela... Tá.
se na próxima tela tem a continuação, ou se... Não, não tem continuação. Vamos fazer aqui um pouquinho de contas, só vocês... Possivelmente vocês já fizeram essa conta, acredito eu, né? Mas vamos fazer essa conta aqui bem rapidamente. Então, aqui nós temos que realizar esse produto, né? Então, é simplesmente fazer essa multiplicação aqui. Eu vou multiplicar esses dois primeiros, talvez. Vai ficar x². Opa, vamos escrever aqui, peraí. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu botar a caneta preta. Então, você tem lá x². Vou desenvolver só esse primeiro produto aqui, tá? Vai ficar x² menos rx menos sx, e ali tem mais rs, né? Então, tudo isso você tem que multiplicar ainda por x menos t, né? E aí que agora eu já vou multiplicar um pouquinho mais direto, né? Ó, x² vezes x, então vai aparecer um x² aí, né? O que está multiplicando x², né? Vamos verificar aqui o que está multiplicando x². Então, vai ter assim, esse x² vai multiplicar o t, né, gente? Vai ficar menos t, vai aparecer menos t aí. Esse menos rx vai multiplicar x, então vai aparecer menos rx², vou botar o menos r. E menos sx também vai multiplicar o x, então vai aparecer aqui o menos s, né? É isso. O que multiplica x agora? O que multiplica x? Então, vai ficar esse menos rx que multiplica t aqui, vai ficar menos tr, né? Menos tr. Menos não, porque vai ficar mais, ó, perceba. Menos rx com menos t vai ficar mais. Então, mais tr. É mais. Depois, esse menos sx vezes menos t, então vai ficar mais ts aqui. Né? E tem mais esse cara aqui, né? rs que multiplica x. Então, aqui vai ter rs. Ok, tudo que multiplica x. E agora só está faltando exatamente multiplicar esse rs com menos t, né? Então, ficar... Perdão, aqui não é mais, não. Aqui vai ser menos. Menos RST. Pronto, já fizemos aí todos os 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá certo. Então, você tem todos aí os produtos, né? Aliás, as 8 parcelas. Então, tá bem. Agora, eu quero que essa igualdade que aparece aqui, né, seja válida para todo x. Então, agora é só uma questão de você comparar, né? Ó, aqui você tem um x, você tem o x² aqui, né? Tem x² aqui, e ele aparece aqui também, né? Com o coeficiente 1. O que está multiplicando x² aqui, ó, perceba que é a. E aqui você tem exatamente isso, ó. Menos t, menos r, menos s. Então, esse coeficiente aqui tem que ser exatamente o valor de a. E aí, com isso, você prova aqui, ó. Você prova que a soma das raízes, né? R mais S mais T vai ser, então, o oposto de A, vai ser menos A. Okay? Então, você prova exatamente isso. E aí, você continua, né? TR mais TS mais RS, que está multiplicando X, vai ter que ser igual a B, né? Então, está aqui, né? Igual a B. E esse termo aqui, menos R, o produto das raízes, né? Menos RST, vai ter que ser igual ao nosso valor C. E verifica, então, exatamente essa igualdade. Tá bem? Então, com isso, a gente prova esse item A. Para o item B, o que nós queremos neste item é ver exatamente o que acontece quando nós somamos, né, os quadrados das raízes. Ou seja, R ao quadrado mais S ao quadrado mais T ao quadrado. Né? Então, aqui o que a gente tem que fazer tanto pelo item anterior, usar o item anterior, porque nós já sabemos como se comportam essas raízes em relação aos coeficientes
do polinômio. Perceba que esta equação aqui, né, esse polinômio que aparece do lado esquerdo, ele tem exatamente o formato do polinômio que aparece no item A. Então, a gente só tem que agora fazer as devidas comparações. Aqui no caso, R mais S mais T tem que ser igual a menos A. Esse menos A para nós corresponde exatamente aqui, né? A gente olhar, no caso aqui, vai ser menos 4, menos 4. Então, aqui eu acho que tem algum problema, porque teria que ser menos A. Né? E o A para nós aqui é menos 4. A não ser que eu copiei o enunciado errado. Então, o A aqui é menos 4, então seria menos 4, aqui é mais 4 ao quadrado. Né? Então, agora você, por que eu estou elevando ao quadrado? Porque ao elevar ao quadrado, vai aparecer exatamente R ao quadrado mais S ao quadrado mais T ao quadrado, que nós queremos, e vai aparecer, logicamente, né, vai aparecer outras parcelas, que você vai agrupar elas direitinho, para poder utilizar exatamente o que aparece aqui, né? O que aparece, usar, no caso, em especial, essa outra relação que aparece aqui. Tá? Então, as contas aqui não são difíceis de serem feitas, né? Eu vou deixar para vocês concluírem, tá? Mas a ideia principal é usar o item anterior, né? Isso é muito comum nas provas do ENC, né? Você faz um item e aí depois você utiliza, né, o item anterior de alguma forma, tá? É muito comum acontecer isso, tá? Alguma dúvida aqui, gente? Tá tudo certo? Bom, nesse próximo slide eu fiz questão de aparecer as relações de Girard, né? Porque é o que nós provamos ali anteriormente, né? O que foi provado anteriormente é exatamente, né, o que aparece aqui, né, o que nós temos aqui. Então, dado um polinômio de grau n, né, dado um polinômio aqui de grau n, nós podemos estabelecer relações entre suas raízes e os coeficientes aqui do polinômio, né? E neste caso em especial, né, por exemplo, se a gente soma as n raízes, somando as n raízes, você vai ter o coeficiente an menos 1 sobre an. Né? Isso aqui, por exemplo, se você considera uma equação quadrática, por exemplo, é justamente o que nós temos lá, né? A soma das duas raízes vai ser o oposto, né? O oposto que aparece multiplicando x, né? Isso sobre a, né? Sobre o coeficiente aqui do termo de maior grau. Aqui você tem o produto, né, de duas raízes, todas as possibilidades possíveis, então R1, R2, R1, R3, R1, R4 e assim por diante, até você concluir, né, até você fechar todos os produtos envolvendo duas raízes. E é dado por AN menos 2 sobre AN, ou seja, o próximo coeficiente que aparece aqui no polinômio sobre AN. E assim por diante, né? Você pode fazer de produto de 3 raízes, né, e mais raízes, claro. Aqui no caso somas, né? E por fim, né, se você multiplica todas as raízes, isso vai ser considerar lá o termo independente do polinômio. Então aqui você tem o termo independente, a zero. Vai dividir aqui isso pelo coeficiente do termo dominante, então A0 sobre AN. E aí não tem que levar em conta esse fator aqui, esse menos 1 elevado a n, né? Então, se tem grau ímpar, né, o resultado aqui é menos 1. Se tem grau par, então vai ser positivo, né? Vai ser positivo. Tá? E aí, o que nós provamos no item A é exatamente, né, as relações de Girard, né, considerando aí aquela equação cúbica, né, aquela equação cúbica com o termo dominante igual a 1, tá? Inclusive, até eu fiquei me perguntando a respeito disso, né? Não sei se depois, né, se os professores quiserem comentar também aqui, né, Marciano, Josemar, porque se o aluno tivesse conhecimento, né, possivelmente o aluno tem esse conhecimento das relações Girard, né? Então, se ele aplica diretamente essas relações,
aqueles resultados eles saem de forma imediata, né? Só que aí eu estava consultando a pauta, e a pauta não engloba isso, né? A pauta você tem que fazer todo o cálculo, né? Expressar exatamente como nós fizemos ali antes. Acho que a diferença aí, Marcos, é que pede para provar, né? Então, acho que não bastaria usar o argumento das relações de Girardi. Então, acho que por isso que eles dão na pauta isso. Então, pede para provar, tem que fazer a conta que nem fez aí. Tá certo. Então, o uso direto aqui, né? Mostre que, né? Então, Isso, o uso direto não bastaria, né? Não, seria suficiente, eu acho. Tá certo. Porque foi uma mera aplicação, né? Se fosse aplicar, né, as relações de Girardi, você teria de forma imediata, né? Tá bem. Bom, então aqui eu coloquei as relações de Girardi para a gente relembrar, né? Lembrar delas. Aqui eu coloquei mais um probleminha, né, que utiliza exatamente... É um problema bem simples, né, que dá para usar usando as relações de Girardi, né, que eu apresentei há pouco. Né, eu até vou pular ela por enquanto, né, porque dado o tempo, né, então vamos desenvolvendo os outros problemas, e aí isso aqui eu posso deixar para vocês resolverem depois com calma. Tá? É um problema que não é doente, e não é difícil também, né, só basicamente você vai usar as relações de antes, né. Então, eu vou pular por enquanto o problema 6. Então, aqui tem algumas dicas. Vamos lá, problema 7, então. Esse é um problema de 2017, né, do segundo bem de 2017. E aí você tem agora uma situação que envolve uma equação trigonométrica, né? Então, a gente vai considerando uma função, a função f de x igual a raiz quadrada de 3 vezes seno de x mais cosseno de x, como aparece aqui. Opa, agora sim. Então, você tem essa função. E nesse primeiro item, né, nós queremos encontrar alfa, alfa pertencente a esse intervalo, né, encontrar um ângulo de tal maneira que eu consiga escrever f de x como sendo 2 vezes seno de x mais alfa. Tá? E no item B, nós queremos resolver uma equação em particular. Nós queremos resolver essa equação trigonométrica, de fato, raiz quadrada de 3 vezes seno de x mais cosseno de x igual a 2. Tá? Então, vamos pensar primeiro nesse item A, como a gente poderia escrever, então, essa função f de x que aparece aqui, exatamente como sendo 2 vezes seno de x mais alfa. Então, vamos obter esse alfa de tal maneira que essa igualdade seja válida. Tá? Então, vamos continuar aqui embaixo. E a ideia, né, claro, é a gente... deixa eu destacar aqui. Nós queremos exatamente que isso aqui aconteça, né? E percebam que aqui eu tenho exatamente a soma de arcos, né, para a função seno, né? Então, a gente precisa só relembrar exatamente o que significa, né, o seno da soma de arcos. E nós temos exatamente aqui embaixo, né? Essas relações são bem úteis, então é importante que a gente sempre lembre, principalmente da soma e da subtração, envolvendo aí essas principais funções trigonométricas, né? Seno, cosseno, tangente, né? Seno e cosseno principalmente, né? Então, aqui embaixo, né? Aqui embaixo aparece exatamente a nossa função f, deixa eu destacar aqui. Aqui nós temos a função f de x, né? E nós queremos que f de x, então, seja igual a exatamente o que nós temos aqui do lado direito, né? 2 vezes seno de x mais alfa. Então, agora é só uma questão da gente poder desenvolver esse lado direito bem direitinho, né? Então, aplicando ali a soma de arcos para a função seno, né? Então, você tem uma raiz cúbica, que raiz cúbica, né? Não tem raiz cúbica aqui. Deixa eu apagar isso. Então, você tem a borrachinha. Então, você tem a raiz quadrada de 3 vezes o seno de x mais cosseno de x. Eu quero que isso seja, então, aqui, né? Seja exatamente
2 vezes seno de x mais alfa. Bom, mas aí você agora desenvolve, né? 2 vezes seno de x mais alfa, isso vai ser, deixa eu colocar entre parênteses, seno de x, cosseno alfa, né? Estou aplicando exatamente a relação que aparece aqui em cima, né? Então, seno x cosseno alfa, mais seno alfa vezes cosseno x. Bom, isso daqui, né, dá para a gente melhorar um pouquinho mais. Então, isso aqui, só distribuindo aqui, na verdade, 2 vezes seno de x cosseno alfa, mais 2 vezes seno alfa cosseno x. Né? Pronto, eu quero que essa igualdade valha para todo x. Né, para todo x. Então, daqui a gente tira o seguinte, né? A gente vai comparando agora. Por exemplo, ó, esse lado esquerdo você tem lá raiz quadrada de 3 vezes seno de x. Seno de x aparece aqui. Né? Opa, eu acho que eu fiz alguma coisa não devia. Pronto. Aqui. Aqui aparece seno de x. Então, isso significa que esse coeficiente, né, lembra que o alfa está fixo, né? Então, 2 vezes cosseno de alfa tem que ser exatamente raiz de 3. Deixa eu colocar aqui em cima. 2 vezes cosseno de alfa tem que ser igual a raiz de 3. Né? Da mesma forma, agora aqui aparece cosseno x, você tem cosseno x aqui, então, esse 2 vezes seno de alfa, ele tem que ser igual ao coeficiente aqui, que é 1. Né? Então, 2 vezes seno alfa, isso aqui tem que ser igual a 1. Agora isso aqui tem que ser 1e, né? Então, agora você resolve cada uma dessas equações. Então, você tem cosseno alfa igual a raiz de 3 sobre 2, seno alfa igual a 1 meio, né? E quando você desenha lá o teu ciclo trigonométrico, né, você encontra o valor de alfa, né? Então, neste caso, o alfa vai ser, seno de alfa igual a meio, né? 30, né? Então, π sobre 6. Π sobre 6 radianos. Tá? Então, este é o valor de alfa. Tá? Então, o alfa que nós procuramos aqui é justamente 30 graus. Então, x mais π sobre 6. Tá? Π sobre 6. Então, tá feito. Né? Basicamente, usando aí essa relação trigonométrica, né? A soma de arcos para a função seno. No item B, a ideia, agora, para a resolução do item B, a gente pode usar o item A, que acabamos de fazer, né? Então, nós queremos aqui no item B, nós queremos resolver, né? Raiz de 3 seno x mais cosseno x igual a 2, né? Lembra lá que essa expressão aqui, né? Essa expressão aqui, considerando alfa igual a 30 graus, ela pode ser substituída por essa expressão, 2 vezes seno de x mais 30 graus, né, π sobre 6 radianos, igual a 2. Pronto, agora aqui você, basicamente, só tem que resolver essa equação trigonométrica que aparece aqui. Né? Então, daí você tem que seno de x mais π sobre 6, isso aqui tem que ser igual a 1, né, tem que ser igual a 1. E aí, né, o seno é 1 para 90 graus, né? Não só 90, a primeira determinação, mas para todos os múltiplos, considerando aí voltas inteiras, né? Então, neste caso, né, x, esse ângulo x mais π sobre 6, ele tem que ser da forma π sobre 2, que é 90, né? Mais as voltas, né? Voltas, ou seja, k vezes 2π, né? Onde esse k aqui é um número inteiro. Ok? Número inteiro. Pronto. Então, aqui nós obtemos exatamente como deve ser esse argumento aqui, né? X mais π sobre 6. Agora, você isola x aí, né? Esse π sobre 6 passa para lá, né? A soma menos π sobre 6 dos dois lados. Aqui você tem π sobre 2. Né? Então, agora aqui é só umas contas relativamente simples, né? Então, aqui vai multiplicar por 3, vai ficar 2π sobre 6, que é π sobre 3, né? Mais, e agora tem essa parte aqui, né? Que é 2kπ, né? Não tem que fazer porque
aqui você tem o K, 2Kπ, certo? Onde K aqui, ele é inteiro, certo? Então, aqui você tem esse 2π sobre 6 é π sobre 3, né? Ou seja, 60 graus. Então, na verdade, os valores de x são todos os múltiplos de, múltiplos 2 voltas, né? De 60 graus, tá? Então, é isso. Problema simples, né? Não é difícil, só que é importante a gente relembrar, né? A gente ter em mente exatamente aquelas relações trigonométricas, né? Envolvendo, por exemplo, a relação fundamental, soma de arcos, né? Subtração de arcos e assim por diante. Ok. Vamos lá. Então, eu coloquei mais um problema aqui, né? Esse problema é uma equação do tipo trigonométrica, né? Como vocês podem ver aqui. E aqui, para essa equação, nós queremos determinar o valor de n de tal maneira que o seno, né, de π sobre 2n seja igual àquela raiz, né, essa raiz que aparece aí do lado direito. Tá? Claro que, para a gente resolver aqui, né, uma primeira possibilidade seria a gente tentando de alguma forma tirar essa raiz daqui, né, eliminando essa raiz. Então, a gente eleva ao quadrado aqui os dois membros. Deixa eu só colocar aqui rapidamente um esboço, que deve estar, vamos ver se está no próximo slide. Eu aproveito. Eu coloquei aqui algumas ideias, né? Então, aqui né, foi elevado ambos os membros ao quadrado, né, como vocês podem perceber. Foi elevado ambos os membros ao quadrado. E agora, né, aqui você tem o quadrado de seno. É claro que com o quadrado de seno a gente não consegue resolver essa equação, a gente precisa melhorar ela de alguma forma. Né? E aí uma possibilidade é usar o cosseno da soma de arcos que aparece aqui. Né? O cosseno da soma de arcos, né, ela é dada por essa expressão, cosseno A, cosseno B, no caso menos seno A, seno B. Né? Se a gente usar, então, essa relação, a gente pode, no caso particular de considerar B igual a A, né, quando eu considero B igual a A, eu vou ter o cosseno de 2A é igual. Aqui, na verdade, já foi feito mais um algebrismo, tá? Porque, a princípio, você teria, né, quando B for A, você tem cosseno de 2A, vai ficar assim, né, cosseno ao quadrado de A, menos seno ao quadrado de A. Aí, claro, né, agora a gente pode usar aquela relação trigonométrica fundamental, né, isso, cosseno ao quadrado é a mesma coisa que 1 menos seno ao quadrado, né, de A. Agora você junta com menos seno ao quadrado de A, aí você chega exatamente nessa expressão aqui, né. E aí, com base nessa expressão, perceba que eu já tenho aqui o valor, né, eu já tenho o seno ao quadrado de A, e fica interessante porque você reduz, aqui você está com seno ao quadrado, e do lado, quando você isola esse seno ao quadrado, vai aparecer apenas cosseno de 2A menos 1 sobre alguma coisa, no caso sobre 2. Tá? Então, aí fica, fazendo essa transformação, você vai conseguir achar o valor, no caso aqui, né, você fazendo a transformação devida, você consegue, então, encontrar esse valor de n aqui. Tá? Então, essa daqui é uma outra relação interessante, né? Essa relação que aparece aqui, e que dá para ser utilizada, né, para a resolução desse problema em especial. Tá? Por um simples conhecimento aí das relações trigonométricas mais elementares, né? No caso, a relação fundamental e a soma de arcos. Tá? Então, tá bem. Eu vou deixar esse problema, vocês podem, né, para depois vocês resolverem. Né? Esses slides depois eu passo direitinho para vocês. Tá? Será que dá tempo de resolver mais? Acho que dá, né? Vamos lá, vamos resolver mais rapidamente esses últimos dois problemas. Então, este é um ENC mais antigo, né, 2015. Neste caso, nós temos uma equação desse tipo, né? Você tem lá 1 menos cosseno ao quadrado de x, tudo isso elevado a cosseno de 3x menos π sobre 4 igual a 1. Tá? Então, aí aqui... eu acho que é mais bacana deixar para a próxima tela.
Então, aqui na próxima tela, né, primeira coisa que a gente tem, né, e que já foi dada de graça aí pra gente, é que esse 1 menos cosseno ao quadrado de x corresponde, né, à nossa relação trigonométrica fundamental a seno ao quadrado de x. Né? Então, no fundo, né, essa equação igual a 1 é exatamente seno ao quadrado de x elevado ao cosseno desse argumento igual a 1. Tá? E aí o que acontece tanto, né? Por nós termos, né, este expoente, a gente vai considerar duas situações, né? A primeira delas é a seguinte, olha, se a tua base, no caso aqui, seno ao quadrado de x, se a tua base, aqui está a base, se a base for igual a 1, o teu expoente pode ser qualquer número real, né? O resultado é sempre 1. Né? A outra situação que a gente tem que pensar é, se a base for maior que 0, né, considerando a base maior que 0, o expoente obrigatoriamente vai ter que ser 0. Né? Todo número elevado a 0, né, com exceção do 0, claro, todo número elevado a 0 resulta em 1. Então, nós temos exatamente essas duas situações aí para serem estudadas. Tá? Então, nesse primeiro caso, tá faltando água aqui. Só um pouquinho, pessoal, vou pegar água e já volto. Pronto. Então, nesse primeiro caso, né, seno ao quadrado, vamos lá, seno ao quadrado igual a 1, pronto. Seno ao quadrado igual a 1, você tem lá, deixa eu fazer aqui a caneta preta. Na primeira situação, né, seno ao quadrado de x igual a 1, olha, você tem seno de x, neste caso, né, mais ou menos 1, né? Seno de x, então, é mais ou menos 1. Agora, você vê quais são os arcos, né, cujo seno vale mais ou menos 1. Então, na situação, você vai ter o que tanto, né? X, vou considerar x aqui, π sobre 2, 90 graus, né? Mas ele poderia ser 270, né? E os múltiplos desses dois. Então, eu vou escrever assim, né? π sobre 2 mais k vezes π, né? No caso, meia volta. Né? Então, eu parei em 90, dou mais uma volta, vou para 270, e assim por diante, né? Onde esse k aqui é o número inteiro. K aqui é inteiro. Ok? Então, a gente já resolve, né, a equação para os valores de x, né, que são dessa forma. Então, os valores de x que são dessa forma satisfazem aqui essa equação. Tá? Satisfazem a equação. Agora, analisamos a outra situação, né? O caso em que seno ao quadrado de x tem que ser positivo, né? E o cosseno daquele argumento, né, igual a 0. Aí, nesse caso, a gente vamos pensar aqui nesse cosseno, né? Cosseno de 3x menos 4 igual a 0, isso significa o quê? Deixa ali, vai. Isso daí igual a 0, então significa o seguinte, olha, que cosseno igual a 0, você está na situação, por exemplo, 90, né? 90, 270, né? Então, eu posso... Aqui está errado, né, gente? Aqui é 3x, calma aí. Por que eu botei pi aqui? Está bem errado isso aqui. Vamos voltar aqui. Então, aqui é 3x menos π sobre 4, Marcos. Isso. Então, aqui, esse argumento, 3x menos π sobre 4, eu quero cosseno igual a 0, então, 90 mais... múltiplos 90, claro, e também 270, né? Então, vai ser da forma k que multiplica π. Né? Da forma k que multiplica π. Agora, aqui é simplesmente um algebrismo, né? Ou seja, você precisa encontrar o valor de x, esse menos π sobre 4 vai somar aqui, você soma os dois lados π sobre 4, soma com π sobre 2, né? Então, fica 3x igual... π sobre 2 é a mesma coisa, tá 2, tá ok, vai ficar 3π dividido por 4, né, acho que tá certinho, mais kπ, assim. E agora esse 3 está multiplicando, né, então eu multiplico por 1/3 aí ambos os membros, e aí você tem aqui o valor de x, ó, o valor de x, então vai ser
multiplica por 1/3, esse 3 vai cancelar, vai ficar, então, π sobre 4, mais aqui k, que multiplica π dividido por 3, né? Dividido por 3. Ok, então esse x dessa forma, onde o k aqui é inteiro, esse x dessa forma torna o cosseno, né? Torna o cosseno igual a 0, tá bem? Ok, para esse x, aqui faltou um x, né, gente? Ó, faltou um x aqui no slide. Então, esse x, né, será que eu tenho o seno ao quadrado de x positivo também? Olha, para que a gente pudesse ter 0 aqui, né, você teria que ter o quê? Você teria que ter 0 ou 180, né? E todas as voltas possíveis. Agora, o que acontece é que esse valor de x que aparece aqui, né, que a gente encontrou, π sobre 4 é 45 graus, mais k vezes múltiplos aqui no caso de 60, né? Então, isso aqui, esse x aqui vai ser um arco ímpar, né? Portanto, não tem como o seno, né, ser igual a 0. Tá? Não tem como o seno ser 0. Então, portanto, né, esse valor de x satisfaz aqui essa condição 2. Tá? Então, os valores de x são dessa forma, né? São, então, como nós obtemos antes, ou dessa forma aqui. Tá? Então, isso resolve a nossa equação. Ok, gente? Tudo certo? Ok. Para fechar, então, nosso último problema. O problema 10 que aparece aqui é de 2017. Aqui eu troquei um pouco a ordem, né? Mas é um problema também, um problema simples, né? Determina as equações das duas retas tangentes à parábola de equação. Então, tem uma equação de segundo grau e que passam pelo ponto 2 e menos 5, né? Então, neste caso, né? Neste caso, você tem a parábola, né, x² menos 2x mais 4. Você quer encontrar retas tangentes, né? Aqui daria até, né, eu não sei se, possivelmente não iam aceitar, mas podia pensar em termos de cálculo também, né? Como a gente poderia resolver esse problema usando cálculo, já que o coeficiente angular de retas tangentes você pode pensar como derivadas, né? Mas aqui a resolução que eu trago é justamente pensando, não pensando nisso, lógico, né? Então, vamos aqui, né? Calma aí, antes disso, deixa eu passar um pouquinho para cá, que tem mais espaço. Pronto. Então, aqui neste caso, né, quais são as ideias possíveis, né? Então, primeiro a equação da reta, né? A equação de uma reta, nós temos aqui, e como ela passa, né, pelo ponto de coordenadas 2 e menos 5, então, ela tem que ser desse tipo, né? Y igual a menos 5 mais n que multiplica x menos 2. O que acontece é que a reta tangente, né? A reta tangente, ela vai passar pelo ponto de tangência. Esse ponto de tangência, então, ele pertence à reta, pertence à parábola, perdão, como aparece aqui, ou seja, tem que satisfazer essa equação, e também tem que satisfazer a equação da reta. Tá? Então, no final das contas, né, a gente tem que encontrar uma única solução para esse sistema linear. Tá? E como é que a gente faz isso? Ora, agora simplesmente simples algebrismos, né? Você vai igualar as duas, né? Ou seja, esse y tem que ser igual ao y que aparece na segunda equação. Então, x² menos 2x mais 4, eu quero que isso seja menos 5 mais m que multiplica x menos 2. Né? Ok, então agora aqui você vai trabalhar com essa igualdade que aparece aí, né? Então, aqui você tem x², vamos fazer mais rápido aqui, né? Tem x², aqui desse lado direito, ó, tem mx, né? E aqui tem menos 2x, então eu vou juntar já isso, tá? Então fica mais, tem esse menos 2, e vai vir lá o menos m. Né? Isso multiplicado por x. E aqui o resto, né? O resto vai ser o quê? Já tem 4, vai vir mais 5, então 9.
E aqui você tem menos 2n, né? Então vai passar para cá mais 2n igual a zero, né? Por que eu estou escrevendo desse jeito, né? Porque aí você enxerga, né, nessa equação de baixo, uma equação quadrática, né? Tá vendo? Uma equação quadrática. E aí essa equação quadrática, né, que veio lá do sistema linear, como a gente quer que o sistema linear tenha uma única solução, você quer aqui que essa equação também tenha uma única solução, né? E ela vai ter única solução quando o discriminante, né, como nós vimos antes, é igual a zero, né? Então, agora aqui, basicamente, a gente vai calcular o discriminante, né, neste caso, menos 2, menos n ao quadrado, menos 4 vezes o a para a gente é 1, né? Vezes o c, que é 9, mais 2n, né? Então, eu quero que isso daqui seja igual a zero. Agora, você tem uma equação de segundo grau em n, né? Resolvendo essa equação, né, de segundo grau em n, você vai obter os valores de n permitidos, ou seja, você vai obter os coeficientes angulares das retas tangentes. Você vai ter 2 coeficientes, né? Resolução aqui, né? Deixa eu ver se eu tenho a resposta em algum lugar. Eu devo ter em algum lugar essa resposta. Ah, sim. Ó, os coeficientes são 8 e o outro coeficiente é menos 4. Tá? Então, esses são os dois coeficientes. Com esses dois coeficientes, você encontra, então, essas duas retas tangentes, né, que passam por este ponto, né, de coordenadas 2 e menos 5, e com estas duas inclinações. Né, perceba que uma inclinação positiva e a outra inclinação negativa. Tá bem? Gente, então eu acho que é isso, né, já passei demais da conta, né? Nossa, passei bastante, gente. Vocês estão por aí ainda? Tá tudo certo? Sim, prof. Gente, tem uma hora que eu pensei assim, acho que eu estou falando sozinho, eu acho que eu saí da sala e ninguém está me avisando. Que nada, estava ótima a aula, professor. Gente do céu. E aqui travou tudo, deixa eu ver se eu consigo voltar. Vou parar a apresentação. Vocês conseguem me ver ou não? Sim. Mas a tua imagem está congelada faz tempo. Olha como é que ficou, né? Que estranho. E pior que tá gravando, né? Tudo bem. Sim, está gravando. Ah, eu vou tirar, fazer assim, ó. Agora saiu, né? Saiu, né? Tá bom. Então, gente, eu acho que é o momento de vocês falarem, né? Vocês têm alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa? Eu resolvi resolver esses problemas de equações e equações. Vocês viram que são problemas, assim, que não são difíceis, né? Não são tão complicados, né? É porque a disciplina mesmo, né? Essa disciplina de números e funções reais é uma disciplina que os conteúdos, né? São conteúdos que a gente já tem mais bagagem, né? Porque a gente, desde a escola, né, a gente trabalha com números e com funções, né? Então, é uma disciplina particularmente que não demanda, assim, muita dificuldade, né? Não sei a opinião de vocês, claro. Professor. Oi. Essas questões a mais que o professor passou, vai passar para nós também? Bom, vou passar para vocês, né? Ótimo. A minha ideia era que a gente pudesse resolver juntos, né, mas é difícil, né, é bem complicado, assim, na hora, né, mas eu vou passar para vocês, tá, eu vou passar bem direitinho o slide e vocês podem fazer com calma, tá bem? Tranquilo. Uhum. Gente, mais alguma questão, tá tudo certo? Eu coloquei o link do formulário, gente, por favor, preencham, bem? Para vocês receberem os certificados. É isso mesmo. Então tá, gente, se tá tudo certo, né, eu me despeço então, agradeço a participação de todos, e a gente se encontra na semana que vem, na sexta-feira, na próxima jornada. Ok? Tchau, gente. Tchau, obrigado, Marcos. Tchau, tchau. Gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até.
Saudade da professora Mari. Professora Mari. O Oda entra mudo e sai calado. Tchau.